Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar esse momento para trazer um recadinho rápido, uma reflexão rápida para a tua vida. E eu quero falar contigo hoje um assunto muito interessante. Você exerce uma influência na vida das pessoas. Você já parou para pensar que alguém sempre te observa? Já parou para pensar que alguém pode querer seguir os seus passos? Aí dá-se a pergunta: qual é o tipo de influência que você tem gerado? Qual é o olhar que as pessoas te olham? Qual é o tipo de passos que você tem gerado através dos seus? É de suma importância entendermos isso, porque um dia eu fui influenciado a seguir os passos de alguém. Muitas das vezes você pai, professor, você líder de escola ministerial infantil, você pastor, você líder, você que exerce uma influência na vida das pessoas. Eu quero falar especificamente sobre crianças. Nós vivemos um momento em que há muitas influências negativas. Na minha época, uma criança com 12 anos de idade ia para a escola estudar, brincava de boneca, chegava e ia brincar, correr na rua, brincar com os amigos. Hoje nós estamos vivendo uma geração onde uma criança com 12 anos de idade hoje já fala em namorado, já fala em planejar família, planejar filho, e quando não fica grávida. Então, estamos vivendo uma inversão de valores, aonde a base da família está sendo desestruturada, muitas das vezes porque há má influência. Precisamos entender que alguém nos observa. Precisamos entender, você pai, qual é a influência que você tem gerado sobre o coração, sobre a visão do seu filho. Você líder, qual que é a influência que você tem gerado? Qual a perspectiva que você tem gerado no coração dessas crianças? Ah, mas eu não sou pai. Mas eu não sou líder. Mas alguém te observa. Existe sobre a tua vida uma responsabilidade de viver uma vida ética para uma boa formação de uma sociedade. Por que eu digo isso? Eu conto uma história para vocês aqui de uma pessoa que mudou a minha vida. A minha infância, ela foi na época dos anos 90. Você que viveu ali, anos 90, nos 95, na Zona Sul, Extremo Sul, num bairro que era conhecido como um dos bairros mais perigosos de São Paulo, mais conhecido como Triângulo da Morte, que era Parque Santo Antônio, Capão Redondo, Jardim Ângela. Esses 3 bairros eram bairros perigosíssimos. Eu me lembro na minha infância que era difícil ter uma noite que não morria alguém, ou quando não havia um tiroteio, né? Então nós vivíamos uma influência muito terrível. A acessibilidade ao crime era muito fácil, a acessibilidade às drogas era muito fácil. É óbvio que isso se multiplicou de uma forma hoje tremenda, mas uma coisa mudou a minha vida naquela época. Eu me lembro como fosse hoje. Se hoje eu encontrasse esta pessoa, eu ia dar um abraço muito forte. E com certeza as lágrimas iriam rolar. E eu me sentiria na obrigação de dizer assim: muito obrigado. Porque a sua influência me levou, as suas atitudes me levou ao caminho correto. Primeiro, obviamente, meu pai e minha mãe sempre foram pessoas dignas, respeitadoras, sempre foram pessoas de bom exemplo, de boa índole. Mas uma pessoa teve uma participação não só na minha vida, mas na vida de muitas crianças ali no Parque Santo Antônio. Nós apelidávamos de Titia Generosa. Era uma senhora de 80 anos de idade que da Igreja Adventista do Sétimo Dia, morava uns 3 bairros à frente, e ela saía todos os sábados, sol chovendo, relampeando, o que fosse nesse dia, todos os sábados ela estava ali,
para nos ensinar a palavra. Então nós crescemos ouvindo que havia alguém que nos amava. Nós crescemos sabendo que havia alguém que nós devíamos seguir os seus caminhos. O esforço dessa senhora de 80 anos mudou a minha vida. Hoje eu sigo um caminho ao qual eu recebi uma semente dessa titia generosa. E o que eu quero dizer com isso? Você, pai, professor, pastor, titia da escola bíblica de crianças, você que de alguma forma, existem pessoas que te olham, você exerce uma influência na vida dessas crianças. A criança é o futuro, é a base da igreja, é a base do evangelho, não só disso, é uma base de uma sociedade sadia. E temos obrigação de exercer uma influência positiva, uma influência correta na vida dessas crianças. O que temos visto hoje é uma inversão de valores. A família tem perdido a sua base. Pais já não dão exemplo aos filhos. Mães já não dão exemplo aos filhos. Até porque muitas delas também são crianças. E como poderemos ensinar se nem sabemos também? Então eu quero deixar esse alerta para você, mãe, pai, líder, pastor, quem seja. Entenda que a sua atitude pode determinar o futuro de alguém. A sua atitude como pai, como responsável, pode gerar uma criança boa ou uma criança ruim no futuro. A Bíblia é bem clara quando ela diz: ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e ele não se desviará dele. Então a reflexão, da mesma forma que a titia generosa mudou através da palavra do Senhor a minha vida, você pode mudar a vida de uma criança, o destino, o rumo, o trajeto de uma criança, através das suas atitudes. Tá bom? Uma pequena reflexão. Fique com essa palavra. Ensina o teu filho ou alguém que te cerca no caminho em que ele deve andar, e ele não se desviará dele. Um grande abraço. Que Deus abençoe a sua noite, seu dia, sua tarde, o horário que você vê esse vídeo, e que a bênção de Deus possa estar continuamente na sua casa. Amém? Deus abençoe. Fique na paz e um grande